Olá, olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos falar de paradigma, né? Porque o paradigma ele é um modelo, notadamente uma forma de pensar que está suscetível a mudanças. O paradigma ele é diferente do dogma. O dogma ele já é a manifestação de uma verdade absoluta e, portanto, é rígida, não tem mais modificação. Mas o paradigma ele é referente a cada indivíduo, né? Cada indivíduo foi construindo seu modo de pensar com acontecimentos da infância que são importantes dentro dessa falange de realidade. Algumas pessoas já têm mais presente questões de vidas passadas, mas cada um tem a sua realidade. O paradigma ele é importante para questões que são corriqueiras do dia a dia. Por exemplo, o rendimento financeiro ele está diretamente ligado ao modo como a pessoa pensa, né? Os relacionamentos saudáveis estão ligados ao modo como a pessoa pensa, ao modo do seu paradigma, né? E aí a gente pode pegar um exemplo mais objetivo para termos do que seja um paradigma, o exemplo de um quarto. Você vive dentro de um quarto. Os quartos da nossa época eles têm formato cúbico, geralmente tem 4 paredes, uma porta, em alguns casos tem uma janela. De modo que se você quiser sair do quarto, você necessariamente tem que sair pela porta. Em último caso, dependendo da situação, você pode sair também pela janela. Mas é vetado a possibilidade de sair pelas paredes. As paredes, nesse caso, são os seus paradigmas. É o que te para. Então, vem a importância do paradigma é que ele te garante, nesse caso, a integridade física, por exemplo. Porque se ao lado do teu quarto tem o quarto do teu irmão, o quarto da tua irmã, ou até mesmo o quarto dos teus pais, se você tivesse a propriedade de passar pelas paredes, e a depender do momento, isso seria um momento inclusive de constrangimento, uma vez que o quarto ele é privativo, né? É um ambiente íntimo. E aí isso te dá uma segurança de não presenciar cenas que não quer, por conta de que não tem a propriedade de passar pela parede. Hoje a gente já sabe que é possível passar pela parede, sim. A nossa consciência, quando acoplado no corpo etérico, que é um corpo energético que sobrepõe o corpo físico, a pessoa que tem essas habilidades consegue sim passar pela parede de um modo tranquilo, sem qualquer impedimento. O que se chama projeção astral e não é objeto de análise hoje. Vamos tratar disso mais adiante. De todo modo, falando de paradigma, nós temos paradigmas físicos, nesse exemplo que nós adaptamos, mas também nós temos paradigmas mentais. Muitas das pessoas já ouviram aquela pergunta: e aí, o homem veio do barro ou veio do macaco? E o paradigma dessa questão é que ela já é uma resposta, né? Ela está respondendo que o homem veio do barro ou veio do macaco. Isso exclui a possibilidade do analisando fazer um raciocínio de que o homem pode ter vindo do barro e vindo do macaco ao mesmo tempo, numa sequência lógica e gradativa, que foi o que aconteceu, né? E não ficaríamos mais limitados na possibilidade de escolher entre o criacionismo e o evolucionismo de Darwin, mas poderíamos equacioná-los numa sequência lógica, e a ciência já comprovou que sim, as pessoas tiveram evolução ao longo da história a nível de corpo físico, porque os fósseis estão aí e não deixam mentir. Então, quando a gente chega nesse nível de domínio de paradigma mental, a gente deixa a consciência de massa, né? Porque a grande massa ela não faz esse tipo de questionamento e fica limitado a raciocínios que são passados pela grande mídia ou por grupo de WhatsApp, por exemplo. Não que isso esteja errado, mas é uma limitação paradigmática. Quando a gente vai pensar a nível de espiritualidade, há também paradigma aí. Notadamente, para a gente citar um exemplo, na morte. As pessoas acreditam que depois de morrer, elas vão para algum lugar. Essa é uma ideia típica da tridimensionalidade, né? Porque aqui na Terra a gente pensa em termos de separatividade do tempo e do espaço. Para nós é possível estar no local em determinado tempo. E quando a gente vai pensar a questão de quarta dimensão, onde o tempo e o espaço se fundiram, que
diga-se de passagem, é a realidade das pessoas que dizem que estão mortas e na verdade não há morte, e a gente vai discutir mais isso adiante. Ela já pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, uma vez que o tempo e o espaço se fundiram. Isso não é muito simples de explicar, mas é isso que ocorre. Então esse é um paradigma a nível espiritual, que a gente pode também estar mapeando e dominando para a nossa expansão da consciência. Então, era isso que nós tínhamos para hoje. Se você chegou até aqui, faça sua inscrição no nosso canal, ative o sininho da notificação e dê um like. Muito obrigado pela presença de todos e até o próximo vídeo.